Olá, no Conversa Pública de hoje nós vamos conversar com a procuradora Silvana Battini sobre as 10 medidas contra a corrupção que tiveram 6 propostas derrubadas pela Câmara dos Deputados e vamos abordar sobre toda essa repercussão. Olá, doutora. Bom, a Câmara dos Deputados retirou 6 propostas das 10 medidas contra a corrupção e fizeram isso de madrugada, né? Essa aprovação tão rápida, na calada da noite, teria alguma explicação válida? Bom, na verdade, a Câmara não aprovou um texto base. Essa que é a dificuldade da gente entender. Aquele dia, aquela quarta-feira, as coisas se desenrolaram de uma forma muito rápida, mas o que aconteceu foi o seguinte: a Comissão de Constituição e Justiça, sim, tinha chegado a um texto. Nesse texto já havia redução das 10 medidas, né? Porque o projeto das 10 medidas foi apresentado para a Câmara, foi submetido a muita discussão, várias audiências públicas, e aí o relator, que era o deputado Onyx Lorenzoni, conseguiu alinhavar um acordo, reduziu algumas medidas que eram mais polêmicas, mais controvertidas, colocou algumas propostas novas, para justamente, isso faz parte do processo legislativo, era isso mesmo que a gente esperava que acontecesse, não é? Então, esse projeto básico, esse texto básico, digamos assim, era um texto de consenso, era um texto que já abria mão das medidas mais controvertidas e já se chegava a um núcleo, né, que de alguma forma conciliava as opiniões divergentes e enfim. E este projeto, este texto foi submetido à Câmara e ele foi aprovado num primeiro momento, para em seguida eles começarem a discutir as emendas, as chamadas emendas da meia-noite, né, como o próprio juiz Sérgio Moro chamou lá no Senado. Essas emendas da meia-noite eram o quê? Eram, na verdade, vários projetinhos, várias propostas que esvaziavam uma a uma todas as 10 medidas, de maneira que só sobraram 2 ou 3 e que soltas, descontextualizadas, elas desfiguraram o projeto das 10 medidas, porque retiraram completamente o espírito, né, desse projeto. Agora, por que isso aconteceu? Bom, há uma série de possibilidades, né? Na verdade, o que nos pareceu muito grave é que a Câmara estava reagindo de uma forma absolutamente desproporcional contra poderes da República, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Por quê? Além de não aprovar o projeto, né, além de fazer essa jogada de aprovar e logo em seguida ir esvaziando uma a uma, então eles destruíram o projeto das 10 medidas. Se tivessem parado ali, a gente estaria diante de uma grande frustração, porque o projeto não deu certo, e estaríamos no mesmo lugar. Tentamos, mas não conseguimos sair do lugar, estaríamos no mesmo lugar. Mas, na verdade, a Câmara fez mais do que isso. Porque, neste momento, na medida em que ela aprovava as emendas que desfiguravam o projeto das 10 medidas, ela incluiu um projeto novo, que é o projeto de crime de abuso de autoridade contra juízes e promotores. Porque, na verdade, o projeto não é um crime de abuso de autoridade em geral. O projeto, na verdade, é um projeto que criminaliza a atuação funcional de promotores e juízes. Então, isto foi muito grave, porque foi um ataque frontal a poderes da República que são independentes. E o Brasil, então, ficou na iminência de uma crise institucional muito grave. O projeto agora segue para a análise do Senado. O presidente Renan Calheiros até que tentou botar uma urgência no pedido, mas não conseguiu. O que podemos esperar, doutora? Uma vez aprovado o texto na Câmara de Deputados, naquela madrugada fatídica, né, o projeto seguiu para o Senado, que esse, na verdade, é o trâmite natural do processo legislativo, foi para outra casa. E o que é que a gente aguardava, né? O que é que a gente esperava? Que lá no Senado houvesse uma reorganização de forças e esse projeto pudesse passar no Senado pelas mesmas câmaras, que pudesse, então, ser novamente discutido, debatido, e que a gente tivesse, então, mais uma chance, na verdade, de recuperar algum espaço. Mas, para surpresa de toda a nação brasileira, o projeto bate no Senado, chega no Senado e o presidente resolve submeter a votação desse projeto em regime de urgência na mesma quarta-feira.
né? Isso pegou todo mundo de surpresa. Nós não podemos esquecer que aquele dia foi um dia muito triste para o Brasil, porque o país todo chorava uma tragédia, que foi aquele acidente de avião que vitimou um time de futebol inteiro, né? Então, o Brasil, a sociedade estava desmobilizada, estava todo mundo chorando, estava todo mundo enlutado e, de alguma forma, toda a imprensa voltada para a cobertura desse evento, dessa tragédia, que naturalmente estava mobilizando a atenção das pessoas. Então, com isso, a sociedade estava mais ou menos desmobilizada, né? Porque na semana anterior tinha havido uma reação muito forte da sociedade contra a ameaça de anistia ao Caixa 2, o que chegou a motivar, inclusive, uma entrevista coletiva do presidente da República, junto com o presidente da Câmara e do Senado. Então, nessa semana, enquanto a Câmara manobrou para esvaziar o projeto das 10 medidas, a sociedade estava desmobilizada, porque chorava seus mortos, né? Estava enlutado. E o Senado, o presidente do Senado acabou se aproveitando desse dia, né? E valendo-se dessa comoção e submeteu o projeto a uma votação de urgência. Naquele momento, se fosse aprovada a urgência, a gente não teria nenhuma chance de rediscutir essas medidas. E, finalmente, o bom senso prevaleceu e essa proposta de urgência não passou no Senado. Então, nesse momento, nós estamos aguardando a reabertura dessa discussão, né, que o projeto, que esse texto aprovado na Câmara vai ter que ser submetido. Agora, é importante que a gente diga, e o Procurador-Geral da República foi muito claro, né, quando emitiu uma nota sobre isso, o projeto, as 10 medidas não existem mais. Esse texto que saiu da Câmara de Deputados, ele não reflete mais o projeto, a proposta que o Ministério Público Federal fez, né, para o Brasil. Ele é um arremedo, né? E está completamente descaracterizado. Então, a esperança é que a gente possa recuperar alguma coisa no Senado ou, em, talvez, em um outro momento. E no próximo bloco você vai conferir mais um pouco da entrevista sobre o pacote anticorrupção. É daqui a pouco.